Uma situação tensa se desenvolveu entre o Hezbollah e Israel. Houve o lançamento de vários mísseis em direção ao território israelense, enquanto drones e aviões se movimentaram na região. O Hezbollah enfrentou grandes desafios nas fronteiras da Síria e do Líbano, resultando em perdas significativas. Os dois lados continuaram a trocar ataques, tornando a situação ainda mais complexa. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos da América se aproxima da costa israelense, e a situação na faixa de Gaza chegou a um ponto crítico. Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Após ordens recentes do Irã para realizar novos ataques, a situação na fronteira se tornou complicada rapidamente. Diversos drones e mísseis foram lançados em direção a Israel, causando incêndios e acionando sirenes que soaram continuamente. O sistema de defesa Iron Dome tentou interceptar os mísseis que miravam em postos avançados e cidades israelenses. Alguns drones kamikazes também tentaram cruzar a fronteira, criando desafios adicionais. O Irã forneceu ao Hezbollah uma nova geração de drones que voam baixo e são pequenos, tornando-os difíceis de detectar. Alguns desses drones conseguiram cruzar a fronteira e se aproximar de cidades na região central, mas foram detectados pelos sistemas de defesa aérea no último momento. Apesar de algumas dificuldades, Israel implantou sistemas anti-drone em larga escala na fronteira, neutralizando vários drones remotamente controlados. No entanto, drones mais avançados, com tecnologia resistente a interferências, conseguiram atravessar e começaram a causar problemas, especialmente aqueles lançados de áreas florestais próximas à fronteira libanesa. Em resposta, Israel lançou uma operação para evitar um ataque de maior escala, atingindo simultaneamente diversos locais usados pelo Hezbollah e pelo Irã, incluindo um ponto na região da Síria. O Irã, em sua estratégia de fortalecer sua posição na região, decidiu enviar equipamentos militares sofisticados para uma área altamente sensível próxima à fronteira com Israel. Esses equipamentos incluíam armas avançadas, mísseis e drones de última geração. A localização escolhida para armazenar essas armas era cuidadosamente calculada para maximizar seu potencial em caso de um conflito. A proximidade da fronteira israelense fazia dessa posição uma ameaça significativa, pois, em caso de hostilidades, os mísseis e drones poderiam ser lançados rapidamente contra alvos dentro de Israel, minimizando o tempo de resposta das defesas israelenses. Ao perceber a movimentação iraniana e o risco iminente, a inteligência israelense entrou em ação de forma decisiva. O serviço de inteligência, conhecido por sua eficiência, monitorou de perto todas as atividades na região e, ao identificar a instalação dessas armas perigosamente perto da fronteira, decidiu agir sem demora. Jatos israelenses foram despachados para a área em uma operação precisa, visando diretamente a aldeia que estava sendo utilizada pelo Irã como base temporária. Em uma ação rápida e cirúrgica, a instalação foi completamente destruída, neutralizando uma ameaça potencial antes que pudesse se materializar. Este foi um golpe significativo para o Irã, que havia investido recursos consideráveis para estabelecer essa base secreta. Nos dias seguintes, as tensões na região aumentaram ainda mais. O Irã, junto com o Hezbollah, um grupo militante ativo na área, intensificou suas atividades dentro da Síria. Esses grupos estavam utilizando regiões controladas pela Síria para conduzir operações e estabelecer novas bases de lançamento de mísseis. O governo sírio, por sua vez, deu apoio total a essas atividades, permitindo que o Irã e o Hezbollah consolidassem sua presença na área. A situação se tornou ainda mais complexa, pois o apoio do governo sírio significava que as operações iranianas e do Hezbollah estavam sendo conduzidas com maior segurança e com menos risco de serem detectadas. Enquanto isso, a inteligência israelense continuou trabalhando incansavelmente, monitorando cada movimento e tentando antecipar os próximos passos dos adversários. A ameaça de um ataque em massa era real e iminente. Havia informações de que o Hezbollah e o Irã estavam planejando unir forças para lançar um ataque coordenado com centenas, se não milhares, de mísseis em um único ataque contra Israel. Essa perspectiva alarmante fez com que as forças israelenses aumentassem sua vigilância e suas operações preventivas. O Hezbollah, por sua vez, estava ativamente tentando estabelecer uma presença ao longo da fronteira israelense. Seus combatentes estavam secretamente estocando recursos e armamentos ao longo da fronteira com o Líbano,
utilizando entregas clandestinas e rotas de contrabando para trazer armas e equipamentos para as áreas de fronteira. Esses esforços eram parte de um plano maior para preparar um ataque surpresa contra Israel, utilizando a proximidade da fronteira para lançar mísseis e drones em rápida sucessão. O Hezbollah começou a posicionar mísseis em áreas mais afastadas, ao longo da fronteira, particularmente em uma vila chamada Uad. Esta vila fica em uma área remota, cercada por florestas e montanhas, onde a organização acreditava que seus sistemas de mísseis não seriam detectados. Era uma escolha estratégica lógica, mas Israel conseguiu localizar esses sistemas escondidos. Como resultado, a base de lançamento na floresta foi rapidamente destruída por jatos israelenses. As árvores, apesar de densas, não foram suficientes para ocultar os sistemas de mísseis. Estima-se que cerca de 100 mísseis foram neutralizados nessa vila e em áreas próximas. Além disso, Israel não se concentrou apenas nas vilas próximas à fronteira. O Hezbollah frequentemente se reúne em prédios localizados perto da fronteira, utilizando essas estruturas para organizar suas operações. Nos últimos meses, 162 vilarejos próximos foram alvos de operações israelenses, focadas em membros da organização que estavam ativos nessas áreas. Os principais alvos foram os membros identificados do Hezbollah e os edifícios que eles usavam. De acordo com informações divulgadas, cerca de 405 membros do Hezbollah foram neutralizados nos últimos meses, incluindo cerca de 50 comandantes importantes e outros líderes-chave. No entanto, acredita-se que o número real de combatentes neutralizados pode ser muito maior, possivelmente entre 1.000 e 2.200, pois as organizações frequentemente subestimam esses números para não revelar a real extensão de suas perdas. Esse sucesso, especialmente ao eliminar tantos comandantes em um curto período, é significativo. Quando somamos a neutralização dos mísseis nos últimos dias, vemos que parte do impacto que o ataque planejado pelo Irã teria causado foi evitado. Parte do ataque em massa planejado pelo Irã foi frustrado antes mesmo de começar, embora novos ataques sejam esperados nos próximos dias. Há um clima de alerta, com mensagens sendo transmitidas para que todos se preparem, especialmente à noite, à medida que a Marinha dos Estados Unidos da América chega à região. Com a presença militar americana na área, a probabilidade de que o Irã conduza novos ataques diretos aumenta. O que se espera nos próximos dias são diferentes incidentes e possíveis contra-ataques. Israel, por sua vez, pode estar preparando um grande ataque aéreo. Por fim, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, conduziu sua 7ª conversa telefônica com seu colega americano, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, nas últimas semanas. Essa conversa ocorreu à meia-noite, conforme informado pelo porta-voz do Ministério da Defesa. Durante o diálogo, os dois discutiram a coordenação operacional e estratégica em resposta aos desenvolvimentos recentes. Gallant forneceu informações específicas sobre a preparação das forças de defesa de Israel e suas capacidades para enfrentar as ameaças representadas pelo Irã e seus aliados na região. Além disso, os dois discutiram a questão da interoperabilidade com as diversas capacidades militares dos Estados Unidos da América na região. Gallant também destacou a urgência de chegar a um acordo para a libertação de reféns. Encerramos por aqui nossa rápida análise dos eventos. Continuaremos monitorando a situação na região diariamente. Para ficar sempre informado, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!